O discurso pastoral. Ponto de partida: a realidade. O discurso pastoral da fé cristã, como um discurso para o dia a dia, na perspectiva da missão do Deus, parte, portanto, da nossa condição histórica, ou melhor, do fato de sermos seres dependentes, inseridos num propósito divino. Afirmar que o discurso para o dia a dia parte da história equivale a dizer que ele deita suas raízes na realidade. Mas qual realidade? Não temos uma resposta unívoca, pois cada um percebe a realidade de um ponto de vista subjetivo. Tomemos, por exemplo, a violência urbana. Alguém pode dizer que tudo isso é resultado da má distribuição de renda, com os pobres cada vez mais pobres e isolados na miséria, que os pobres, ao olharem para a classe média, descobrem que a distância que os separa é intransponível e que estão condenados à indigência. Daí, reagirem da única forma que lhes pareça possível: violência. Essa seria uma descrição da realidade. Uma outra visão possível diria: isso é banditismo, ausência da família, de valores morais. Essas pessoas não passam de vagabundos, que não trabalham porque não querem. Trabalho sempre tem algum. Sempre se pode fazer alguma coisa, pegar na enxada, etc. Temos que tratá-los com mais rigor, metê-los na cadeia. Pois é, os fatos são os mesmos. Mas as pessoas, divergindo, constroem a partir de suas análises realidades diferentes com consequentes propostas de intervenção. Umas proporão a via educacional e econômica, outras defenderão a repressão. As primeiras dirão que é preciso criar meios de se distribuir a renda, gerar empregos, dar mais acesso à educação e à cultura. As segundas dirão que é preciso reprimir, prender, fazer com que os marginais saibam exatamente o lugar deles. A realidade pode ser percebida de formas diferentes. Quando falamos, portanto, de realidade, não nos referimos necessariamente a algo que já esteja dado. O que chamamos de realidade é uma percepção, um modo de ver, interpretar e agir sobre o viver diário. É, por assim dizer, uma opção de percepção. O que chamo de discurso pastoral da fé a partir da missão do Deus é fruto da proposta missiológica surgida nos congressos latino-americanos de evangelização. Isso na década de 60, que propugnava que não se pode evangelizar sem considerar o contexto do evangelizando. E que a boa nova que se anuncia emana da realidade da chegada do reino de Deus, que vem como proposta para a história. A tese do que ficou conhecido como missão integral não se propôs a alterar as bases da fé bíblico-histórica, mas a ampliar os seus efeitos. Um discurso pastoral da fé, a partir da missão redentora do Deus, deve partir da promessa ou da premissa de que Deus se revela na história. De fato, não há nas Escrituras nenhuma revelação que não esteja ligada à história, mesmo quando se refere ao futuro. Na escatologia, Deus está apontando para a continuação da história. Não a está negando, nem dela tirando a igreja.
quando no fim dos tempos a Nova Jerusalém desce, o texto afirma que Deus vem aos homens. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. As Escrituras dizem que não haverá mais noite, porque Deus será a luz. Nem haverá mais mar, porque cessarão todas as divisões entre os homens. Se não vivêssemos a história, se não experimentássemos a alternância entre dia e noite, aquela palavra não faria qualquer sentido para nós. Dizer não haverá mais noite nos remete para onde? Para a história. Não há como Deus nos falar fora da história. Um Deus que não aparece na história, que não está envolvido com a história, que não tem nada a dizer sobre a história e que não fala a partir da história, não nos serve, não nos servirá. E por quê? Porque somos seres dependentes, o que significa que não conseguimos viver fora da história. Estamos presos a ela. A um ser humano não é possível se ver para além da história, que tem conteúdo e necessariamente forma. Somos seres dependentes, parte do que movimenta a história. Esse é o primeiro pressuposto sobre o qual um discurso pastoral da fé, a partir da missão redentora do Deus, deve se assentar. Portanto, tudo que nos afeta é em nossa dependência que nos afeta. Se não nos afeta em nossa dependência, então não nos afeta em coisa alguma. É a partir dessa constatação que podemos falar de um discurso pastoral da fé para o dia a dia.